Então, bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária do Egrégio Conselho da Magistratura. Se ninguém tiver nenhuma objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Sim. E anuncio que os processos de relatoria do desembargador Márcio Vidal ficam adiadas em razão de ausência justificada do mesmo. Ficam adiados. Isso aqui é a ata, né? Isso. Esse aqui é a ata de julgamento, essas são as preferências, né? Cumprimentando a todos, eminentes pares, doutor patrono, doutor Milton Vizini, que se encontra presente, as partes e os servidores. Eu vou atender aqui, então, pedido de preferência, o número 2 da pauta, né? Que é o recurso contra a decisão do corregedor, recorrente Gilberto Lopes Bussic. O recorrido é o doutor desembargador Manuel de Almeida, da época Corregedora-Geral de Justiça. O relator desembargador Juvenal Pereira da Silva, que tem a palavra. Senhor presidente, o doutor Gilberto Lopes Bussic, juiz de direito que jurisdiciona na comarca de Campo Verde, interpõe recurso administrativo contra a decisão do desembargador Manuel Nelas de Almeida, corregedor-geral da Justiça, à época que determinou a abertura de sindicância para averiguar suposto desvio de conduta por parte do magistrado, em virtude de representação ofertada pelo comandante-geral da PM Mato Grosso. Em suas razões recursais, o sindicato preliminarmente aduz ter ocorrido cerceamento de defesa por inobservância do rito previsto nos dispositivos legais que regem a matéria, e no mérito defende não haver justa causa para prosseguimento do feito. Requereu o efeito suspensivo com espectro no artigo 42 do COG, instada a se manifestar a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do insigne Procurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso. As folhas 352, certidão de julgamento, em que o Egrégio Conselho da Magistratura, a unanimidade decidiu o encaminhamento dos autos ao Pleno, em razão da competência estabelecida pela Resolução 135 do CNJ. As folhas 368, o então relator desembargador José Tadeu Cury, declinou da competência, tendo em vista que, em data 19/1/2012, no julgamento da questão de ordem levantada no recurso de embargo de declaração número 118.470/2011, o Pleno deste sodalício entendeu ser o Conselho da Magistratura a competência para julgar a matéria. Assim, as folhas 370, os autos me vieram conclusos. Este é o relatório e foi solicitada a inclusão em pauta. No caso aqui, a Procuradoria haverá se manifestado Pelo desprovimento do pelo recurso. improvimento do recurso. E, neste momento, Ratifico. fica ratificado. Tem a palavra a Excelência, desembargador Juvenal. Senhor presidente, eminentes pares, a preliminar da incompetência do Conselho da Magistratura para apreciar. Eu mantenho esse entendimento, embora tenha sido decidido, mas como voto vencido, eu não havia como deixar de trazer novamente à baila e fiz a exposição em 9 laudas do meu posicionamento. Se necessário for, eu mantendo de que o Conselho da Magistratura, em razão da Resolução 135, é incompetente. Desembargador Orlando, nós temos mantido o entendimento aqui com relação a essa prejudicial, essa preliminar,
de que enquanto nós não alterarmos o Código com relação a esse aspecto, fica mantida a competência do Conselho, então eu estou rejeitando. Eu também rejeito também essa nulidade, porque este é o meu entendimento, inclusive, que já expressei no plenário do Tribunal de Justiça. Tenho voto nesse sentido, rejeitando a preliminar. Então, rejeitada a preliminar, Vossa Excelência continua com a palavra, desembargador. Então, a segunda preliminar de cerceamento de defesa tem o seguinte fundamento. Aduz o recorrente que contra si foi instaurada a sindicância, tendo em vista que o corregedor entendera que as informações preliminares prestadas na fase do artigo 271, parágrafo 1º do Código, não revelaram a dispensa de sua abertura. Informa que foi instaurado o procedimento com oitiva de testemunhas arrolada pelo sindicato e policiais envolvidos em ambas as ocorrências, e que, ao depois concitado as alegações finais, procedeu atempamente. Assevera que, no final da sindicância, o corregedor teria decidido, contra a prova dos autos, a determinar o envio do processo ao Tribunal Pleno para apreciação da abertura do PAD. Alega que estaria sofrendo cerceamento de defesa porque nem ele, nem o seu patrono foram intimados dessa decisão. Apenas foram intimados da inclusão do feito em pauta para julgamento no Tribunal do Pleno. Digo eu que não merece prosperar esta preliminar. Agiu com acerto o eminente corregedor, à época o desembargador Manuel Ornelas de Almeida, tendo Sua Excelência concluído pela prova dos autos ter havido grave infração funcional, não poderia ter tomado outra atitude senão aquela que o fez determinando para a abertura do PAD. Preceitua o artigo 8º, parágrafo único da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça, legislação aplicável à matéria, posto que revigorada e fortalecida por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Diz o artigo 8º, parágrafo único. Se da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída ao magistrado, será determinada pela autoridade competente a instauração de sindicância ou proposta diretamente ao tribunal a instauração de processo administrativo disciplinar, observando, neste caso, o artigo 14, caput desta resolução. Por sua vez, o artigo 14 traz a seguinte redação. Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo colegiado respectivo, a autoridade responsável pela acusação concederá ao magistrado o prazo de 15 dias para a defesa prévia, contado da data da entrega de cópia do teor da acusação e pelas provas existentes. Parágrafo 1º. Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentado, o relator submeterá ao Tribunal Pleno ou ao seu órgão especial relatório conclusivo com a proposta de instauração do processo administrativo disciplinar ou arquivamento, intimando o magistrado ou seu defensor, se houver data da sessão de julgamento. Prosseguindo da análise do dispositivo acima, percebe-se que é da competência do corregedor propor diretamente ao Tribunal Pleno a instauração de processo administrativo disciplinar. Uma vez enviado ao Pleno, o processo será distribuído a um relator. Este, sim, deverá dar prazo de 15 dias para o sindicato apresentar a defesa prévia e, ao final desse prazo, é que o relator submeterá ao tribunal o relatório conclusivo com a proposta quer de instauração do PAD, quer de arquivamento, intimando o magistrado ou o defensor da data do julgamento. Daí se infere que, neste momento processual, isto é, uma vez tendo chegado ao corregedor a conclusão de ser o caso de abertura de processo administrativo disciplinar, ao recorrente não é dado o direito de manifestar antes do envio da matéria ao Pleno. Tal direito será dado pelo relator antes de incluir o processo na pauta de julgamento, posto que deverá intimar o sindicato para apresentar defesa prévia no prazo de 15 dias. Verifica-se, inclusive, pela leitura do parágrafo único do artigo 8º da citada resolução,
que sequer é necessária a abertura de sindicância, em alguns casos, podendo o corregedor até mesmo enviar a matéria diretamente ao Pleno, para o Pleno decidir pela abertura do processo administrativo disciplinar. Entretanto, não foi o que ocorreu neste caso. O corregedor houve por bem em abrir sindicância, processá-la nos modos corretos, em toda a instrução e o devido processo legal, para só então enviar o processo para análise do Tribunal Pleno, para que este averigue se é caso de abertura do processo administrativo ou arquivamento. Aliás, até mesmo a LOMAN preceitua que o direito à vista do pedido de instauração do processo administrativo se dará após o envio dos autos ao Tribunal Pleno, e é o que se dessume do artigo 27 do citado diploma. Diz o artigo 27, o procedimento para a decretação da perda de cargo terá início por determinação do Tribunal Pleno ou do seu órgão especial, a que pertença ou esteja subordinado ao magistrado, de ofício ou mediante representação fundamentada do Poder Executivo ou do Legislativo, do Ministério Público ou do Conselho Federal ou seccional da Ordem dos Advogados. No parágrafo 1º, em qualquer hipótese, a instauração do processo proceder-se-á de defesa prévia do magistrado no prazo de 15 dias, contado da entrega de cópia do teor da acusação e das provas existentes, que remeterá o presidente do tribunal mediante ofício nos 48 horas imediatamente seguinte à apresentação da acusação. Por sua vez, o parágrafo 2º, fim do prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada ao presidente no dia útil imediato, convocará o tribunal ou seu órgão especial para que, em sessão secreta, decida sobre a instauração do processo e, em caso determinada esta, no mesmo dia distribuirá o feito e fará entrega ao relator. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa por parte do Corregedor-Geral de Justiça, pois a ele cabia apenas e tão somente, após analisar o resultado da sindicância, remeter a matéria ao Tribunal Pleno, quer para arquivá-la, quer para a instauração do processo administrativo disciplinar. De mais a mais, o próprio recorrente reconheceu, ao final do seu pedido preliminar, que a intimação se tem por suprida no tocante de interposição do presente recurso folha 06. Ora, se a sindicância não foi até agora apreciada pelo Tribunal Pleno, e se o recorrente já teve a necessária vista da decisão do então corregedor que determinou o seu envio ao plenário, estaria suprido qualquer alegação de cerceamento de defesa, e com esses fundamentos eu rejeito a preliminar. Também estou de acordo, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa. Desembargador Orlando? De acordo. Desembargador Juvenal, eu não sei qual que é a sequência do voto de Vossa Excelência agora aí, mas este caso dessa sindicância visava exclusivamente dar-lhe o efeito suspensivo, não era isso? Me parece. E essa sindicância já está no Pleno, e o Pleno já está julgando, né? Não me parece que esse recurso aqui não estaria prejudicado? Porque nós temos aqueles dois casos, né, que é o caso da Blitz, né, da polícia, Isso. Eu não sei se é esse aqui assim, mas inclusive aqui, só para finalizar, no mérito, com tais consideração, né, no mérito eu mantenho a decisão recorrida e nego provimento ao recurso, determinando o envio dos autos ao departamento do Tribunal Pleno, para que um dos seus membros daquele colegiado maior relate o feito. Eu acho que é o que tem ocorrido, né? O processo, inclusive, já está aqui no Pleno. Porque me parece que a gente tem aqui que reconhecer que houve a perda de objeto deste recurso aqui, que ele visava impedir o prosseguimento da sindicância. E a sindicância já está sendo julgada no Pleno. Na verdade, parece-me que ele queria matar as investigações justamente no Conselho da Magistratura, impedindo que o processo chegasse até a deliberação do Pleno Então, nessa do questão Tribunal. meritória, o voto do desembargador Juvenal diz que julga improcedente o recurso. Isso, né? exatamente. Então, Eu na estou de acordo unanimidade, com Vossa rejeitaram as preliminares e, no mérito, negaram provimento ao recurso.
É o resultado, desembargador Juvenal? Então tá bom. Tá bom, desembargador? Está ótimo. Bora outra aí. Também da relatoria do desembargador Juvenal, o 5 da pauta. Cadê a pauta? Está aqui. O 5 da pauta, o recurso de Flávio Miralha Fernandes, também contra a decisão do corregedor. Relatora, Vossa Excelência, desembargador Juvenal, tem a palavra para o Senhor presidente, de início eu vou fazer uma colocação aqui, que na sexta-feira eu recebi o processo, que havia um pedido dele de sobrestamento deste julgamento, tendo em vista que ele necessitaria apresentar, aliás, juntar umas provas que estaria na corregedoria, em que, segundo ele, acho que alteraria a situação fática aqui e poderia ter esse recurso uma outra decisão. E até então não foi juntada porque se encontra com o corregedor de uma, acho que é correição que foi feita na vara dele lá, e ao que me consta, e me parece também, acho que Vossa Excelência também é relator de um também que tem um pedido idêntico. No caso aqui, desembargador Juvenal, eu estou indeferindo o pedido de adiamento porque ele funda a indecisão já proferida em grau de recurso no processo judicial a que deu origem ao administrativo. Como nós não estamos julgando aqui o mérito da decisão judicial, eu não vejo razão para que se adie este julgamento. No caso de que eu sou relator, eu estou indeferindo essa suspensão, esse adiamento. No caso do meu também, trata-se da mesma matéria, que é o mesmo pedido que foi direcionado. Então, eu prossigo também aqui o relatório. Aqui já fica... Como ele não juntou, não há como... Já fica indeferido por ele não apresentar as provas que poderia canalizar ao deferimento desse pedido dele nos autos. Então, cuide-se de recurso interposto pelo juiz de direito da comarca de Primavera do Leste, Dr. Flávio Miralha Fernandes, com pedido de efeito suspensivo contra a decisão do Corregedor de Justiça, que instaurou sindicância em seu desfavor, a fim de apurar indício de desvio de conduta funcional do magistrado sindicado relacionado à sua atuação na condução de alguns processos em trâmite no juízo de segunda vara da comarca de Paranatinga, quando jurisdicionou em substituição legal na referida vara. Segundo se extrai da cópia da portaria instaurada, 76/2011, a Corregedoria Geral de Justiça, encartada no volume intitulado Documento 1. Fatos esses que, de acordo com a mencionada portaria, uma vez comprovados, caracterizam infração aos deveres funcionais estabelecidos no artigo 35, inciso 8º da LOMAN, e no seu correspondente artigo 251, inciso 8º do COGE, sujeitando o sindicato a penas previstas no artigo 42 da mesma legislação, e no seu correspondente, o artigo 257 do nosso COGE. Fundamento recorrente e sua pretensão, no artigo 271, parágrafo 3º do COGE, postulando ao final o deferimento do almejado efeito suspensivo, assim como conhecida a questão preliminar de nulidade do decisório proferido nos autos da representação 17/2011, e bem assim da portaria 76/2011, instauradora da sindicância para a finalidade de retornar aos autos à Corregedoria Geral de Justiça, visando sua correção, ou, no caso superado, seja, e provido o recurso no sentido de ser arquivada a citada representação por falta de justa causa, absolvendo-se o sindicado, pois, segundo ele, todos os seus atos foram praticados no exercício da função jurisdicional, com a decretação da impossibilidade jurídica de apreciação no plano administrativo,
dos fatos judicantes, conforme interativa jurisprudência do CNJ, amparado no artigo 41 da LOMA. Acompanha inicial cópia da representação 17/2011 de Primavera do Leste. Sobrescrita por Maria Aparecida Corso Martins e Silva e outros, requerido na ação reivindicatória número 002293/13/2009.811.0044, que lhe move Mauri Adolfo Kopek e outros, distribuída por dependência ao juiz da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, por não se conformar com a atuação do sindicato no feito. A decisão recorrida se encontra assim sintetizada após extenso relatório. Aspa. Entendo não haver necessidade de produção de outras provas, ao menos nesta fase preliminar, com efeito o resultado das ações determinada inicialmente é satisfatória e traz indicação da existência de irregularidade na conduta do magistrado que, no mínimo, merece ser melhor apurada. Todavia, diante das limitações probatórias da Corregedoria, que poderão ser certamente supridas por ordem judicial, determina a extração de cópia dos autos e remessa à Procuradoria de Justiça, Núcleo das Ações Competente Originário, NACO, para a instauração do inquérito policial. Desde já solicito o compartilhamento das provas produzidas em sede criminal, especialmente as quebras de sigilo que, porventura, forem solicitadas e deferidas. Ao mesmo tempo, diante das fortes provas circunstanciais de irregularidade praticada pelo magistrado, determina a instauração da sindicância em seu desfavor. Espeça-se imediatamente a competente portaria. Desde já determino, seja o juiz intimado a trazer defesa escrita em 10 dias, quando poderá indicar provas e arrolar testemunhas que entender úteis à sua defesa. Intime-se por malote digital ou pelo meio mais hábil, mais eficiente, garantindo-lhe a efetivação do ato e o curso do processo de defesa antes do início do recesso forense. Cuiabá, 22 de novembro de 2011, desembargador Márcio Vidal, Corregedor-Geral de Justiça. Fecho aspas. O recurso foi protocolado em 12 de 12 de 2011, distribuído em 13 de 12 de 2011. Veio a minha conclusão, oportunidade em que sustentei a incompetência do egrégio Conselho da Magistratura para apreciar o processo, que versarem sobre a matéria disciplinar concernente a magistrados C, 1º grau, inclusive para apreciar o pedido de efeito suspensivo, folhas 35, TJ, Conselho da Magistratura. A seguir, o doutor primeiro-emendo, excelentíssimo desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, votou pela suspensão dos autos até que fosse votada a questão de ordem no processo 7/2011, em curso no Tribunal Pleno e diretamente relacionado à matéria da competência. Em 31 de 1 de 2012, o recorrente pugnou novamente pela apreciação do efeito suspensivo, agora com fulcro na liminar concedida pelo ministro Celso de Mello no final do ano de 2011, nos autos de ADIM 4.638, onde Sua Excelência suspendeu vários dispositivos da Resolução 135, que era de todos conhecido. A folha 46 mantive o meu entendimento original, ainda mais fortalecido pela última decisão do plenário do STF no julgamento do referendo à citada liminar do ministro Celso de Mello em 8 de 2 de 2012, quando os senhores ministros concluíram pela competência do Tribunal Pleno, órgão especial, para conhecer e julgar infrações disciplinares contra magistrado. Certidão dessa decisão nos autos. Se tratar de recurso contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, o feito foi encaminhado ao eminente decano, excelentíssimo senhor desembargador José Ferreira Leite, que declinou do Ministério por estar no exercício das funções administrativas de Corregedor Regional Eleitoral na Corte Especializada em substituição ao excelentíssimo senhor desembargador Gerson Ferreira Paes. Em razão disso, o processo foi encaminhado
ao eminente, excelentíssimo senhor desembargador José Tadeu Cury, que, por equívoco, indeferiu o almejado efeito suspensivo por julgar-se relator do recurso. As folhas 69 TJ consta informação do Departamento do Conselho da Magistratura, dando conta do julgamento da questão de ordem apresentada pelo Corregedor-Geral de Justiça nos autos do recurso Tribunal Pleno. Sua decisão, decisão número 7/2011, ocasião em que declarou a competência do Conselho da Magistratura, que também eu deixo de concluídos os autos ao presidente, Sua Excelência manifestou-se pela competência do egrégio Conselho e o relator para apreciar o efeito suspensivo. Mais uma vez, ratifiquei o meu entendimento e determinei a ouvida do segundo membro, desembargador José Tadeu Cury, sobre a questão que acompanhou o excelentíssimo senhor presidente, revogando a inadvertida decisão concessiva do efeito suspensivo postulado. A seguir, indeferir o efeito almejado na forma do despacho de folhas tais. É o relatório. A palavra continua com Vossa Excelência, desembargador Juvenal. Então, a preliminar. A questão da competência aqui, eu trago o seguinte: superada a questão da competência, passo a análise do recurso. Visa a pretensão rever decisão do Corregedor-Geral de Justiça, que instaurou sindicância 15/2011 contra o recorrente. E, para tanto, sustenta preliminarmente nulidade desse entendimento e, consequentemente, a da respectiva portaria instaurada em função de sua fundamentação deficiente e ausência de motivação na apreciação das razões informadas pelo recorrente, cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. No mérito, postula pelo provimento do inconformismo a fim de se determinar o arquivamento da representação 17/2011 por ausência de justa causa, absolvendo-se desde logo o magistrado pela impossibilidade jurídica de apreciação no plano administrativo dos fatos judicantes. Quanto à preliminar de nulidade da decisão instauradora da sindicância por falta de fundamentação, não apreciação das razões do recorrente, ofensa ao contraditório, eu, no voto aqui, vou resumindo, eu a rejeitei. E no que concerne só a alegada ofensa ao contraditório e a ocorrência de cerceamento de defesa, também não vislumbro caracterizado, uma vez propiciada pelo recorrido ao magistrado a oportunidade de prestar as devidas informações e esclarecimento relativo à representação formulada, consoante verifica as folhas 1516 e 1545 da Corregedoria Geral de Justiça, documento 2. E a necessária oportunidade, caso visto linhas acima, o indiciado teve oportunidade de se manifestar sobre todos os pontos percutidos na representação, inclusive se reportando a aspectos administrativos da conclusão do feito, dando ênfase àquelas vertentes que lhe parecem mais adequadas, certamente por estratégia de defesa, razão pela qual absolutamente improcedente o argumento. Assim, eu rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida. Desembargador, estou de acordo. Também estou de acordo. Desembargador Juvenal, eu não sei, faz tempo já isso aqui, mas também não tem uma preliminar de ausência de poderes especiais na procuração, otorgada pela parte ao seu patrono? Neste caso, Não? não. Então tá bom. Então, prosseguindo. No mérito, se for necessário ler, eu
cheguei à conclusão de que, pelos documentos, o recurso não merece provimento. E eu estou, né, como Vossa Excelência tem voto escrito aí, e o desembargador Orlando também tem conhecimento, se for necessário, eu leio os meus fundamentos. Eu estou aqui, desembargador, também nesse mesmo entendimento, e trago um acordo do Tribunal de Justiça do Pará que diz que representação contra magistrado, poder e dever de apurar, que a administração tem, e dando mérito também, acompanhando Vossa Excelência pelo não provimento do recurso. Então, anunciando o resultado, por unanimidade, rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram o provimento ao recurso. Bem, o 6 da pauta do que eu sou relator é o recurso 2 de 2012, também tem como recorrente Sua Excelência o juiz Flávio Miralha Fernandes, e o recorrido, o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral de Justiça, é muito semelhante ao que nós já acabamos de decidir, apenas incluindo a preliminar de ausência de poderes especiais e que o recorrente alega deveria ter constado a procuração otorgada à parte que o representou. Essa preliminar eu estou rejeitando. Eu digo que a procuração conferida por Hermínio Martelli, Genir Martelli, Cláudio Martelli, Luiz Martelli, Mário Martelli, em favor de Jairo João Pascoaloto, Márcia Nederi e Daniel Motione, está consignado que confere poderes para defender interesses de juízo fora dele em qualquer processo, usando os poderes do foro em geral, contudo, podendo transigir, fazer acordo, firmar compromisso e receber da quitação. Então, eu digo que, além dos poderes gerais de administração comuns nos instrumentos de mandato, os outorgantes de mandado, os outorgantes conferiram ao mandatário poder especial para defender interesses dos autores na ação de rescisão de cumprimento ambiental, que eliminou a reabilitação disciplinar. Então, eu estou rejeitando essa preliminar. Todos de acordo com a rejeição da preliminar. Também rejeito. E quanto ao... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Corregedoria houvera se manifestado pelo não provimento do recurso. Fico. Então, fica ratificado o parecer da Procuradoria e, no mérito dessa preliminar, ausência de procuração de poderes especiais. A outra, também a exemplo do processo anteriormente julgado, é a deficiência da portaria inaugural, que nós estamos rejeitando. Todos de acordo pela rejeição? Todos de acordo? De acordo. E no mérito também, dentro daquele aspecto do poder dever de apurar a sindicância, que é outorgado à administração, eu estou negando o provimento ao recurso. Então, a decisão também é unânime. Desembargador Juvenal. Também tem um voto escrito nesse sentido. Desembargador Orlando. Todos de acordo. Então, rejeitadas as preliminares, no mérito também, a unanimidade, negar o provimento ao recurso. Quatro da pauta é o recurso contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, 3 de 2011, do Dr. Wagner Praza Machado Júnior, juiz de direito. O recorrido, o corregedor à época, Manuel Neto de Almeida, funciona na Procuradoria do Dr. Marcelo Ferreira de Carvalho. Esse caso aqui é o seguinte: a imputação feita ao magistrado teria... A suposta infração disciplinar teria ocorrido no âmbito da Justiça Eleitoral.
E, no caso aqui, eu estou entendendo que, se tiver que apurar, tem que ser lá na Justiça Eleitoral. Já foi decidido lá na Justiça. Já foi... É. A coisa julgada não despendência. É? Lá já falou que não já aconteceu nada. Deixa eu ver aqui. Hoje já está no corregedor. Inclusive, eu falo isso aqui. Ou coisa julgada ou despendência. Não, coisa foi julgada, a despendência. Coisa foi julgada, coisa julgada. É que há uma preliminar levantada, inclusive pela Procuradoria de Justiça, sobre a questão da competência. Então, reconhecendo que nós somos incompetentes, determinar o arquivamento. E tendo notícia que tramita lá, que deixa por lá, né? Acho que é melhor. Porque se nós adentrarmos... A minha questão é a seguinte. Eu acho que a competência continua sendo daqui. Você acha, né? Porque, veja só, sala parada. Ainda que o fato seja eleitoral. Será que eles não têm? Vou anotar aqui o seguinte, se estiverem de acordo, que nós vamos mandar juntar os autos de decisão, eventualmente, mas já está arquivado? Não, ele juntou a decisão do Gerson que determinou a arquivalista. Então eu digo, meu voto aqui, que é curto, ou ocorreu já ali despendência, Ele já alegava litispendência aqui, né? ou a coisa julgada. Bem, então mais fácil matar pela litispendência, porque se já existe lá e aqui está confirmado que existe, né, qualquer que seja o resultado lá, tem que ser... Então, vamos Eu estou de acordo. decidir Até que me parece que lá acolheram a prejudicial litispendência, né? E extinguir o processo. Acolheram a prejudicial de litispendência e extinguir o processo, julgar extinto o processo. Outro. Bom, 7 da pauta, um recurso formulado por Elizabeth Maria Af Costa contra a decisão do juiz-diretor do Fórum, Adilson Polegar de Freitas, e tem como interessado Glória Alice Ferreira Bertel, oficial do 1º Registro Notarial de Cuiabá. Elizabeth Costa, inconformada com a decisão que indeferiu a instauração de processo administrativo disciplinar contra a recorrida, busca sua reforma com a finalidade de apurar eventual participação em fraude naquela serventia extrajudicial, notadamente a alteração do registro 18.921, sob pena de serem desrespeitados os princípios condicionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Contra razões pelo não conhecimento, a Procuradoria opina pelo não provimento, é o relatório e eu sou da outra Procuradoria. Ratifico. Ratificado o parecer, passo ao voto. O recurso de apelação visa reformar a decisão de Folhas que indeferiu a instauração de processo administrativo disciplinar que apuraria eventuais irregularidades praticadas no 1º Serviço Notorial e Registrado de Cuiabá, as quais teriam possibilitado a Antônio da Silva Coelho, Mineração Itaipu Indústria e Comércio e Garão Ribeiro e Moraes, subtraírem a área de 600 hectares do município de Rosário Oeste. A recorrente alega que requereu naquela serventia certidão do inteiro teor das escrituras de compra e venda do imóvel rural, lavrada no dia 7 de maio de 1974, no livro 238, folha 256, bem como escritura de extinção de condomínio, lavrada na mesma data, no livro 238A, folhas 43 e 44,
onde constava memorial de revisão da Sessão da Curupira, registrado sob o número 18.921. A notária teria atestado que, sob o número 18.921, protocolo 19 de 129, de 7 de 10 de 74, estava assentada compra e venda de veículo entre Yolanda Corrêa da Costa e João Batista Neto. Expediu certidão de breve relato no dia 3 de outubro de 2008. Posteriormente, emitiu mais 2 certidões, uma atinente ao memorial de revisão da Sessão Curupira, também sob o número 18.921, e outra alusiva ao contrato de compra e venda de veículo, recentemente corrigida pelo número 18.921-A. Sustenta que os equívocos e contradições nas informações prestadas pela recorrida foram desconsiderados pelo magistrado, que entendeu devida a correção efetuada pela atual notária, quando o episódio merecia instauração de processo administrativo para apurar a responsabilidade da apelada, com a aplicação das sanções disciplinares cabíveis. Inegável, digo, que há indícios de irregularidade no registro do primeiro serviço notarial registrado à comarca de Cuiabá, tais como a sonegação de informação à recorrente e transferência de parte do imóvel, fatos que merecem melhor elucidação. Trago a doutrina de Mário Roberto Gomes de Matos e prossigo. No curso do pedido de providências, foi requerida a instauração do procedimento administrativo para averiguar a possível responsabilidade da notária, o que foi ratificado pelo Ministério Público, que inclusive pugnou pela produção da prova pericial. Esses pedidos foram desconsiderados pelo juiz de direito, diretor do fórum da comarca de Cuiabá. É certo que houve 2 registros com numeração idêntica, ilegalidade inicialmente omitida no serviço notorial e posteriormente admitida. Um deles foi retificado de ofício. Não há que prosperar a argumentação de que a instauração do procedimento administrativo poderia gerar ônus para a apelada, quando, na verdade, é inquestionável a obrigação da autoridade competente de tomar essas providências diante do indício de irregularidade na serventia judicial. Trago o que diz a Lei Complementar 490 e concluo que, dessa forma, ante a anormalidade apontada e com amparo na norma acima, que é a Lei Complementar 490, e a Lei Federal 802/90, artigos 170 e 143, respectivamente, é imperativa a instauração do procedimento administrativo disciplinar para apurar o episódio em toda a sua extensão, especialmente a atuação do primeiro Serviço Notorial registrado de Cuiabá, quanto aos registros 18.921 e 18.921-A, além das circunstâncias em que se deu a transferência de parte do imóvel para terceiros. Posto isso, provejo o recurso para que o juiz diretor do fórum instaura o respectivo procedimento administrativo disciplinar. É meu voto, colho o voto do desembargador Juvenal Pereira da Silva. Vossa Excelência está votando pelo provimento do recurso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só um minutinho aqui, desembargador. É o 7 da pauta. Realmente, vota Vossa Excelência agora. Senhor presidente, eu aqui no mérito, depois de fazer um breve relatório, eu trago uma preliminar sobre a competência do Conselho da Magistratura para julgar o presente recurso. E eu faço com os seguintes fundamentos. Primeiramente, devemos perquirir se os fatos narrados nestes autos dizem respeito às matérias analisadas nos recursos informados pelo Departamento do Conselho da Magistratura. Por entender pertinente, transcrevo o voto do relator em ambos os recursos citados. Recurso de identificador número 55.168, aspas, o procedimento de dúvida é regido pela Lei número 6.015/73, da Lei dos Registros Públicos, regra específica que em seu artigo 202 dispõe: da sentença poderão interpor apelação com os efeitos devolutivo e suspensivo o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. A apreciação de recurso com previsão em lei especial, apelação, é de competência das câmaras cíveis isolada deste Tribunal Código, artigo 25-A, e regimento interno do Tribunal de Justiça, 21.2, letra A. Inexistindo na Lei de Organização Judiciária disposição diversa,
nesse sentido, têm sido precedentes desta Corte. No protocolo 124/29 de 2004, tipo apelação civil, classe 24, recurso de apelação em procedimento de jurisdição voluntária, Primeira Câmara, relator eminente desembargador Sebastião de Moraes Filho, diz o seguinte na ementa: recurso de apelação civil, autos de dúvida, isenção de ITBI, extinção parcial de empresa, inexistência de isenção, inexistente, imposto devido, Constituição Federal e Código Tributário Nacional, adquirente estrangeiro, necessidade de autorização do INCRA, filhos brasileiros, irrelevância, não acolhimento, ausência de amparo legal, fraude ao fisco, indícios de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público. O Colégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu processual, mandado de segurança, ato judicial, acordo que decidiu a apelação como se fora correição parcial, decisão que supera dúvida em procedimento de registro público, cabimento de apelação. Cabe mandado de segurança contra ato judicial que decidiu correição parcial, artigo 5º, 2 da Lei 1533/51. Cabe apelação contra a sentença que resolve dúvida no procedimento de registro público 6.015, artigo 202. É nula a decisão do Conselho da Magistratura que, invadindo competência da turma julgadora, da turma que julga recurso de apelação. Recurso de mandado de segurança, 1501, Minas Gerais, relator ministro Humberto Gomes de Barro, primeira turma, julgado em 23 de 11 de 2004. E do voto do relator, nesse mesmo acordo, extrai-se a seguinte lição, artigo 202, aspa. O artigo 202 da Lei de Registro Público afirma que, da sentença que decidir sobre exigência oposto pelo oficial no procedimento de registro, caberá apelação com os efeitos devolutivo e suspensivo, manifestada pelo interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Ora, o acordo reconhece que o apelo do oficial de justiça não foi conhecido e processado como apelação, mas a título de correição. Reconhece mais que o Conselho da Magistratura não é competente para julgar a apelação. Dou provimento ao recurso para declarar nulo o acordo do Conselho da Magistratura e determinar que a apelação seja julgada como tal pelo órgão a quem o regimento do tribunal reserve competência para tanto. Posto isso, voto pela competência das câmaras cíveis isoladas desse tribunal para julgar o recurso de apelação, ressalvando a possibilidade de alteração no regimento interno para conferir competência a este Conselho. Cuiabá, 10 de setembro de 2010, na época foi voto do desembargador presidente aqui, Rubens, como vice-presidente do Tribunal de Justiça. O segundo membros verifica que, de fato, é de competência das câmaras cíveis isolada, então eu trago essa preliminar aqui de que a competência, segundo várias decisões que já temos a respeito, em se tratando de dúvida, seria a competência para julgar como apelação, não o Conselho da Magistratura, e sim uma das câmaras de direito público ou privado hoje, conforme o caso. Com a vênia do desembargador Juvenal, eu rejeito essa preliminar, porque o processo originário é um pedido de providências formulado pela parte contra a notária. E, tendo Sua Excelência o juiz-diretor do fórum, determinado o arquivamento desse pedido de providência. Então, é diferente do caso de suscitação de dúvida, que a decisão do juiz-diretor do fórum tem, sim, que ser submetida em grau de recurso ao Conselho. Então, rejeita a preliminar. Desembargador Orlando. Tendo o pedido de providências natureza estritamente disciplinar, evidentemente que a apreciação de eventual recurso
deve mesmo caber ao Conselho da Magistratura e não a uma das câmaras isoladas deste tribunal. Também, pedindo vênia ao desembargador Juvenal, eu rejeito a preliminar. Então, rejeitada por maioria preliminar, a palavra continua com Vossa Excelência, desembargador Juvenal. Também tem uma preliminar também de não conhecimento por ausência de capacidade postulatória. Essa eu estou rejeitando. De acordo também? De acordo. Da rejeição. A preliminar de prescrição da pretensão punitiva, também eu estou rejeitando, a que foi arguída pela requerida. Eu também estou rejeitando. De acordo. A preliminar de legitimidade passiva da serventia, bem como da tabeliã para figurar no polo passivo. Dessa forma, rejeito a alegação de legitimidade passiva, também estou rejeitando. De acordo. Também rejeito. No mérito, Excelência, Vossa Excelência deu provimento ao recurso, né? Sim. Eu estou aqui rejeitando, eu estou negando provimento com o seguinte fundamento, no mérito. O recurso manejado por Elizabeth Mary Aff da Costa há de ser desprovido. O que se pretende punir é o fato de terem sido expedidas 2 certidões pelo primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, com conteúdos diferentes e que possuem o mesmo número de registro. Ressalto que o que ocorreu no presente caso foi realmente um equívoco que pode ser facilmente explicado se não vejamos. Instado a manifestar a respeito do alegado, a reclamada senhora Glória Alice, via do seu advogado, informou, aspa, a reclamação, os reclamantes alegam que a certidão do memorial de revisão da Sesmaria Currupira, confeccionado pelo engenheiro agrônomo João da Costa Pereira, não estaria registrado sobre o número 18.921 do livro B, número 26, do Registro Integral de Títulos e Documentos e outros papéis que se encontram arquivados no primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. 2. A existência de registro ao rever o mencionado livro de registro integral, a oficial constatou a transcrição da aludida certidão sob o número 18.921 do protocolo 19.128, a certidão inteiro teor, a cópia do documento registrado e os fatos das folhas 335 e 338 do livro de registro em anexo comprova esse fato. Assim, a alegação dos reclamantes é improcedente. 3. A confusão. Acontece que sobre o mesmo número 18.921 de protocolo 19.129 foi registrado o contrato de compra e venda de um veículo em nome de Yolanda Corrêa da Costa. A certidão de inteiro teor, a cópia do documento registrado e as fotos das folhas 338 e 339 do livro de registro em anexo comprovam esse fato. Daí a confusão recorrida. Folhas 3.132, Tribunal de Justiça, Conselho da Magistratura e fecho aspas. Agiu assim com absoluta juridicidade o doutor Adilson Polegato quando afirmou, aspa, há que se lembrar, primeiramente, que, ao juízo da diretoria do foro, enquanto corregedor da serventia extrajudiciais, compete apreciar apenas a regularidade da atuação do tabelião a proceder ao registro dos títulos a eles apresentado, fecho aspas, folha 375. E prossigo. Ora, nos idos de 1974, o cartório registrou sob o número 18.921 2 documentos distintos, uma certidão referente a Sesmaria Currupira e um contrato de compra e venda. Não houve nenhuma culpa do atual tabelião
quando forneceu, em primeiro momento, certidão relativa a contrato de compra e venda de veículo, certidão de interteor anexada às folhas 42, TJ, Conselho de Magistratura, pois, afinal, sobre o número pesquisado, 18.921, havia realmente tal informação constante do livro de registro. Ao depois, verificando que sobre esse mesmo número havia um outro documento, que era aquele de interesse da recorrente. O cartório providenciou o fornecimento de nova certidão de interteor, folhas 34, TJ, Conselho da Magistratura, em que certificou que no livro de transcrição de registro de títulos de documento, livro B, folhas 26, livro B, as folhas 335 e 338, encontrava-se transcrito manualmente, sob o número 18.921, uma certidão do Departamento de Terra e Colonização, documento esse que seria aquele solicitado pela recorrente. Em assim sendo, não houve qualquer desvio de conduta funcional da tabeliã, como bem esclareceu o magistrado Acó, disse então Sua Excelência, aspa, a teor do artigo 157 da Lei 6.015, a responsabilidade do tabelião se limita aos vícios ocorridos no processo de registro, não alcançando os vícios intrínseco e extrínseco existentes no documento. Em outras palavras, o oficial de registro está dispensado de averiguar a veracidade do conteúdo do documento apresentado para registro, quando as formalidades legais foram cumpridas pelo apresentante e o título se reveste com a aparência de legalidade. No caso em tela, vejo que foi apresentado ao tabelião do primeiro Serviço Notarial Registral de Cuiabá uma certidão expedida pelo Intermate, referente ao memorial de revisão diária da Sesmaria Currupira para ser levada a registro. O referido documento preenchia os requisitos legais e não apresentou qualquer elemento que pudesse macular sua validade, devendo, portanto, ser registrado. A conduta do oficial de registro é irrepreensível. Na verdade, eventual recusa ao registro é que poderia ensejar a responsabilidade funcional do serventuário. Fecho aspas. Com tais consideração, segundo o posicionamento do Ministério Público, desprovejo o recurso por entender não estar configurado nenhum desvio funcional por parte da tabeliã que pudesse ensejar a instauração de um procedimento administrativo disciplinar. Assim, com esse fundamento é que voto, senhor presidente. Desembargador Orlando. O desembargador Juvenal, em seu minucioso voto, demonstrou realmente que não houve desídia ou má-fé nos atos praticados pela recorrida, de modo que, pedindo vênia a Vossa Excelência, eu o acompanho para desprover o recurso. Então, por maioria, rejeitaram a primeira preliminar. A unanimidade as demais preliminares. E, por maioria, negaram provimento ao recurso. Mais alguma coisa? Então, agradecendo a presença de todos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão.